Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dilmar Pinto Guedes Júnior, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, especialização em treinamento desportivo e musculação pela Universidade Gama Filho, especialização em Fisiologia do Exercício pelo CEF, Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício, Universidade Federal de São Paulo. Professor da FEFES, Faculdade de Educação Física de Santos, Unimes, e da FEFESP, Faculdade de Educação Física e Esportes, da Unisanta. Consultor técnico e científico da Muscle Farm para o Brasil. E vamos conversar aqui a respeito de um assunto que é de interesse, acho que para grande parte daqueles que praticam exercícios físicos regulares, ou por performance, os atletas, ou para melhoria de aptidão física, para qualidade da saúde e estética. No caso, o treinamento concorrente, que alguns autores denominam treinamento combinado. O treinamento concorrente consiste na realização de exercícios resistidos, ou musculação, e exercícios aeróbios, ou exercícios de endurance. Esses exercícios eles podem ser combinados numa mesma sessão de treinamento ou em sessões realizadas em dias diferentes ao longo do microciclo semanal. A maioria dos estudos a respeito desse assunto ocorreram no final da década de 90 e no início do século 21, quando se despertou interesse pelo assunto. Hoje, já existem evidências bastante interessantes, as quais se pode sugerir como leitura e discutir nesse período de palestra que nós vamos aqui, então, conversar. A dúvida é, existe interferência do exercício resistido sobre o condicionamento aeróbio? Ou vice-versa, existe interferência do exercício aeróbio no condicionamento de força, potência e hipertrofia muscular? No caso, treinamento concorrente? Se existe essa interferência, ela proporciona transferência positiva, ou seja, melhora o rendimento, ou proporciona transferência negativa, compromete o rendimento esportivo e a promoção de aptidão física. Os estudos foram conduzidos da seguinte maneira. Comparavam-se exercícios resistidos a treinamento concorrente. E comparavam-se exercícios aeróbios apenas ao treinamento concorrente. E então se avaliava, se testava e avaliava os resultados. Porque é óbvio de se esperar que toda vez que se praticar treinamento de força, haverá ganho de força, de potência e hipertrofia muscular. Assim como toda vez que se praticarem exercícios aeróbios, você terá uma melhoria da resistência aeróbia, do condicionamento cardiovascular e respiratório. A dúvida é, praticando de forma isolada só o exercício resistido, quando comparado ao treinamento concorrente, seriam maiores os resultados? Quando praticado só os exercícios aeróbios, comparado ao treinamento concorrente, seriam maiores os resultados no condicionamento aeróbio? Então vamos aí à discussão a respeito do assunto. Alguns estudos sugerem que os exercícios aeróbios, eles podem sim, quando do treinamento concorrente, comprometer o rendimento esportivo do praticante. Pode comprometer os ganhos de força, pode comprometer a hipertrofia muscular e pode comprometer a potência muscular. Porém, existem outros estudos que concluíram o contrário. Não encontraram interferência negativa dos exercícios aeróbios, quando do treinamento concorrente, nos ganhos de força, potência e hipertrofia muscular. Interessante é salientar que todos esses estudos, naqueles que foi encontrada interferência negativa,
o que ocorreu foi interferência negativa do exercício aeróbio nos ganhos de força, potência e hipertrofia muscular. Nunca ocorreu interferência negativa dos exercícios resistidos no desenvolvimento da resistência aeróbia e condicionamento cardiovascular e respiratório. Então, caso haja, se houver comprometimento, é dos exercícios aeróbios na performance neuromuscular e não vice-versa. Interessante ainda é que existem estudos mostrando que realmente o exercício resistido, quando do treinamento concorrente, potencializa o condicionamento cardiorrespiratório e a capacidade de endurance do praticante. Então, o praticante tem mais capacidade de prolongar esforços quando pratica o treinamento concorrente, efeito do treinamento associado da força muscular. A dúvida existe, então, quanto à interferência negativa dos exercícios aeróbios na hipertrofia e na força muscular máxima. No entanto, pode-se considerar consenso que, para a potência muscular, deve-se tomar cuidado com a prescrição do treinamento concorrente. Os estudos demonstraram menor eficiência de potência quando praticado o treinamento concorrente. Essa é uma observação interessante para atletas que têm como especificidade a potência, a força explosiva, cuidado com exercícios de endurance, considerados exercícios aeróbios, principalmente de grandes volumes. Alguns estudos sugerem que essa interferência negativa ocorra devido a diferentes solicitações neurais, comprometendo a modulação neural para a produção de força, potência muscular. Outros estudos já sugerem que a interferência negativa do treinamento concorrente na força, potência e hipertrofia muscular ocorreria devido justamente à menor hipertrofia que costuma ocorrer com o treinamento concorrente. Isso se deveria, talvez, à falta de recuperação suficiente e à falta de tempo eficiente para que ocorra o máximo de potencialização dos processos anabólicos de síntese proteica, que levariam, então, a uma menor hipertrofia e, consequentemente, a uma menor produção de força muscular. Esse assunto ainda é dúvida. Quem sabe até os dois mecanismos possam interagir, causando aí essa menor eficiência nos ganhos de força, potência e hipertrofia quando do treinamento concorrente. Mas lembrando sempre, não é o exercício aeróbio em si, mas são grandes volumes de treinamento realizados e talvez grande frequência semanal de treinamento, comprometendo os processos anabólicos que ocorrem durante a recuperação. Isso é interessante porque alguns estudos demonstraram que, justamente, os treinamentos de grandes volumes aeróbios ou de grande frequência semanal comprometeram o componente força e hipertrofia. Já treinamentos concorrentes, onde os exercícios aeróbios não tiveram longo volume e nem a frequência semanal foi exagerada, não houve comprometimento da força e da hipertrofia muscular. Atualmente, tem se falado então que a diferença nos resultados ela deve ser interpretada devido a diferentes protocolos e devido a conduções diferentes dos estudos. Isso inclui os volumes, as intensidades das cargas, a aptidão física inicial da amostra, a população estudada e ainda outros fatores, até quem sabe nutricionais e ergogênicos, que poderiam comprometer o resultado final. Tem se estudado atualmente a biologia molecular. E a biologia molecular pode também ser um fator que tem aí alguma explicação para essa interferência negativa do treinamento concorrente nos resultados de força, potência e hipertrofia muscular. Os sinalizadores, as sinalizações moleculares
para o mecanismo de síntese proteica e hipertrofia, e para o mecanismo de produção de energia, marcadores mitocondriais são diferentes. Então, talvez essa associação de dois modelos de treinamento, endurance e resistido, possa comprometer a forma mais eficiente de sinalização molecular, comprometendo o potencial máximo da aquisição de força e hipertrofia ou de capacidade de produção de energia aeróbia e condicionamento de longa duração. Isso é um fato ainda que é objeto de estudo. Vale ressaltar que a biologia molecular tem estudado principalmente os efeitos agudos das sessões de treinamento concorrente e suas respostas. E em longo prazo não se tem ainda muitos estudos a respeito do assunto. Então a gente pode perceber uma interferência aguda, mas ainda não se tem estudos que acompanharam em longo prazo se esses efeitos agudos, em longo prazo, teriam aí alguma interferência negativa do assunto. Interessante ainda é a conotação de que alguns estudos sugerem que quando se faz o treinamento concorrente, ocorreram ganhos de força máxima e melhorou a economia de movimento na corrida, apesar de não haverem modificações significativas na cinética do VO2. Então, o ganho de força tornaria a corrida mais econômica e para a mesma distância percorrida talvez se consumisse menos energia, podendo-se então percorrer distâncias maiores sem que houvesse alterações na cinética do VO2. Esse é um fato interessante. Por exemplo, então, para atletas de corrida, acoplarem o treinamento resistido, ou seja, realizarem treinamento aeróbio, para melhoria do seu condicionamento físico. Uma coisa interessante relacionada à especificidade é uma publicação de dois autores, Dolezal e Poltegar, de 1998, onde eles concluíram que, quando praticado o treinamento concorrente, ocorreu sim aumento de força máxima, mas não tão significativo quando feito apenas o treinamento de força máxima. Assim como aumentou-se também a potência aeróbia, mas não tanto quanto se tivesse feito apenas o treinamento aeróbio. Então, comparadas as amostras, a especificidade do treinamento de força aumentou mais a força máxima do que o treinamento concorrente. Assim como a especificidade do treinamento aeróbio aumentou mais a potência aeróbia do que o treinamento concorrente. Então isso é interessante, mais uma vez, entrando naquele princípio, que é um princípio biológico do treinamento desportivo, que é a especificidade. Então, principalmente para aqueles que são atletas, é importante considerar qual o seu objetivo, qual sua meta, qual a especificidade do seu treinamento, quando na elaboração da periodização do programa de treinamento. Então, se você tem como principal objetivo a força máxima, a especificidade deve ocorrer para ela. Da mesma forma, se o seu objetivo é o condicionamento, a potência aeróbia, a maior especificidade do treino deve ocorrer para a mesma. Quando se fala de saúde e qualidade de vida, que é aquela população frequentadora das academias, sem grandes objetivos competitivos de performance, vale destacar que as capacidades físicas relacionadas à saúde e qualidade de vida incluem força, resistência aeróbia, flexibilidade. Sendo assim, num programa de treinamento, vai ser necessário elaborar uma prescrição com exercícios resistidos e exercícios aeróbios, combinados na prescrição do treinamento, o que caracterizaria um treinamento concorrente. Agora, vale destacar que quando se fala de saúde e qualidade de vida, você busca talvez sim um ganho de força e hipertrofia muscular, mas que não é a força e a hipertrofia desejada pelo competidor dessas modalidades.
assim como você busca, sim, um condicionamento aeróbio, mas que não precisa ser um condicionamento aeróbio inerente a um maratonista. Na prática, eu diria que é praticamente impossível você ver um maratonista vencer uma competição de força ou fisiculturismo. E da mesma forma, você não vai ver um atleta de força ou fisiculturista vencer uma competição de maratona. Entra aí a especificidade, são os extremos. O extremo do atleta competitivo de força e hipertrofia e o extremo do atleta competitivo de modalidades de endurance consideradas aeróbias. Saúde e qualidade de vida, que a maioria da população, fica no meio. Então a gente precisa de um composto aeróbio somado a um composto de exercícios resistidos, treinamento concorrente, para atingir o nosso objetivo, que não é performance para nenhum dos dois lados, e sim condicionamento físico para estética, saúde e qualidade de vida. Um outro fato interessante que vale discutir, uma dúvida que surge bastante nas academias, quando é realizado o treinamento concorrente, qual a forma mais adequada? Qual comprometeria menos o rendimento se houver esse comprometimento? Então, uma dúvida bastante interessante que surge é quando realizar o exercício aeróbio, quando realizar o exercício resistido, se numa mesma sessão, o que fazer primeiro, a parte aeróbia ou a parte do exercício resistido. Então, vamos aí a essa discussão. Um trabalho publicado em 1993 por Collins e Snow não encontrou diferença do treinamento concorrente realizado na mesma sessão. Então eles montaram um protocolo onde se fazia primeiro aeróbio e depois musculação, ou vice-versa, primeiro musculação e depois aeróbio. Quando avaliada a performance de força, hipertrofia e rendimento aeróbio, não foi encontrada diferença significativa. Agora, outro autor, Sale e colaboradores, em 1990, compararam o treinamento concorrente realizado na mesma sessão com o treinamento concorrente realizado em sessões diferentes. Um dia os exercícios aeróbios, em outra sessão, em outro dia, o treinamento resistido. E compararam os dois métodos e chegaram à conclusão que, quando possível, se forem realizar o treinamento concorrente, treinamento em dias diferentes. Um dia para os exercícios aeróbios, outro dia para os exercícios resistidos. Nesse trabalho de Sale, 1990, os resultados foram melhores em dias separados. Quanto à perda de peso, é algo bastante interessante. O trabalho já citado de Dolezal e Poltegar, em 1998, eles analisaram o treinamento concorrente, e o treinamento concorrente se mostrou eficiente para a perda de peso, mas principalmente por aumentar o tempo de realização de exercício, proporcionando maior gasto calórico durante as sessões, do que fazendo cada um dos exercícios. Não por aumento da taxa metabólica basal, o que é muito discutido. Esse aumento de taxa metabólica basal, o que aumentaria o gasto energético durante o repouso, costuma não ser considerado muito significativo em curto prazo. Contribuição maior ela pode causar em longo prazo. Mas só a associação dos exercícios aeróbios mais os exercícios resistidos, treinamento concorrente, por sua realização aumentar o gasto calórico total, já é um fator eficiente para processo de perda de peso corporal e ganho de massa muscular, mudança de composição corporal. Porque realmente o que as pessoas querem não é apenas perder gordura. Elas querem perder gordura e adquirir massa muscular. Daí a combinação desses exercícios de forma equilibrada dentro de um processo planejado de periodização do treinamento vai alcançar os melhores resultados, com certeza. Quanto à realização de primeiro aeróbios e depois musculação, ou primeiro musculação e depois aeróbios, eu concluí o meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo, no ano de 2007,
E eu estudei justamente esse assunto. Foram 2 grupos de pessoas consideradas ativas, não atletas. Esses grupos foram divididos aleatoriamente, onde um grupo fazia primeiro a musculação e depois os exercícios aeróbios. E o outro grupo fazia primeiro os exercícios aeróbios e depois a musculação. Os volumes e as intensidades das cargas foram equalizadas, para que não houvesse interferência dessas 2 variáveis, apenas do protocolo modificado e inverso de resistidos e aeróbios. O objetivo foi investigar os resultados dos 2 protocolos nas variáveis de aptidão física que se relacionam à saúde. Quais são? A força, que foi avaliada por dinamometria isocinética, membro superior e inferior, e o teste de carga máxima dinâmica de supino e leg press. A resistência aeróbia, avaliada através da análise do VO2 pico, através de ergoespirometria, análise de gases. Foi avaliada também a flexibilidade, que acaba sendo treinada de forma indireta, quando se executam movimentos de grandes amplitudes. É uma forma de treinar a flexibilidade, então avaliou-se a flexibilidade através de um flexímetro, da marca Sani, e também foi avaliado a composição corporal, através de uma técnica chamada de pletismografia, através de um aparelho chamado BodyPod. Todos esses procedimentos foram realizados nos laboratórios da Unifesp, em São Paulo. Coletados os dados, feito a análise estatística, a conclusão que se chegou foi que, em relação de pré-treino para pós-treino, houve aumento de força significativo de membros superiores e inferiores, avaliado tanto por dinamometria isocinética quanto por teste de carga máxima dinâmica. Porém, entre grupos não houve diferença estatística. Quando se avaliou o VO2 pico, considerando a resistência aeróbia, houve também diferença estatística pré e pós-treinamento em ambos os grupos. Porém, avaliado se houve diferença entre grupos, não houve diferença estatística. A flexibilidade aumentou em ambos os grupos, apesar de não treinada diretamente, mas entre os grupos também não houve diferença estatística. Interessante também a composição corporal. Quando se avaliou a composição corporal pré e pós-treino, se encontrou aumento da massa corporal total significativa em ambos os grupos. Se encontrou aumento da massa isenta de gordura pré e pós significativa, sendo que a massa isenta de gordura e a massa corporal total foram extremamente relacionadas em valores, e não houve diferença significativa pré e pós na diminuição da massa gorda. Não havendo diferença pré e pós em nenhum dos 2 grupos na diminuição da massa gorda, posso dizer que também não houve diferença entre os grupos. Nesse momento, talvez tenha sido um fator de preocupação nos resultados. Mas analisando melhor, a gente cai naquela premissa que eu costumo sempre dizer, que o principal fator que leva ao emagrecimento é o fator nutricional. E eu, no meu trabalho, não controlei o fator nutricional, porque o que eu queria descobrir é se haveria diferença entre as 2 formas do protocolo de treinamento. O objetivo não era realmente emagrecer, e sim ver o que aconteceria nas variáveis da aptidão física relacionadas à saúde. Logo, não controlando a alimentação, não se encontrou perda de massa gorda significativa, demonstrando que realmente um fator muito importante é o nutricional para o emagrecimento eficiente. Talvez você possa estar pensando que essa é uma falha, mas eu não considero falha, eu considero justamente um trunfo interessante do trabalho, porque se eu tivesse controlado a dieta, seria mais uma variável a ser discutida
será que os resultados são principalmente influenciados pela mudança dos protocolos ou pela dieta? O objetivo não era emagrecer, e sim avaliar o resultado na aptidão física. Então, a partir desse estudo, e a partir de tudo isso que tem se visto quanto ao treinamento, chamado concorrente, para a gente concluir, no momento da prescrição, eu acho que a gente deve considerar o seguinte. Primeiro, o princípio da especificidade. Ou seja, se você é um atleta de endurance, a sua atividade, sua modalidade principal são os exercícios aeróbicos. A musculação, o exercício resistido é suporte e deve ser tratado dessa forma. Por outro lado, se você é um atleta de força e hipertrofia, a sua modalidade principal é o exercício resistido. Se você deseja alguma saúde cardiovascular, te aconselho a fazer exercícios aeróbicos, mas lembrando que são suporte. Portanto, volumes moderados com frequências semanais moderadas. Dessa forma, você minimiza o risco de uma interferência negativa. Realmente é muito impossível você considerar o indivíduo praticar exercícios aeróbicos e exercícios resistidos e se tornar um grande campeão de força e, ao mesmo tempo, um grande campeão de maratona. Já conversamos sobre isso. Agora, se você é um indivíduo que treina para saúde e qualidade de vida e ter um corpo esteticamente bonito, com alguma hipertrofia e saúde cardiovascular, o treinamento concorrente é uma boa pedida para você, desde que planejado, periodizado por um profissional competente que conhece do assunto. Quanto a qual realizar primeiro, musculação ou aeróbio, como eu acabei de dizer, eu iria pela especificidade. Perguntaria a você, qual o seu principal objetivo? Hipertrofia muscular ou força muscular? Comece pela musculação, que é a sua atividade principal. E o resto, que sobrar de energia, o que sobrar de motivação, realize o exercício aeróbio. Se você me responder que você é um corredor, que o seu principal objetivo são as atividades de endurance, eu diria, comece pelas atividades aeróbias. E como suporte para fortalecimento muscular, alguma manutenção de massa magra, pratique os exercícios de força, mas de forma moderada, com aquela motivação e energia que te sobrou na sessão. Agora tem um terceiro indivíduo, que aí entra o bom senso, porque não basta o conhecimento teórico sem uma boa aplicação na prática, que eu chamo de bom senso. Você tem aquele indivíduo que busca a academia, vira para você e diz assim, professor, eu odeio fazer exercício, só estou aqui porque o médico me mandou. E eu preciso ter saúde. Como eu acabei de dizer, saúde é importante o componente cardiovascular, respiratório, exercícios aeróbios, e o componente neuromuscular, força e flexibilidade. Então você precisa montar um programa dessa forma. Para esse indivíduo que realmente não gosta, o que fazer primeiro? Eu vou te dar uma dica. Pergunte assim, o que você gosta mais? Se ele responder musculação, comece pelo exercício aeróbio. Se ele responder exercícios aeróbios, comece pela musculação. Porque quando ele chega, ele está mais motivado, com mais energia e menos cansado. Se você deixar para o final o que ele não gosta, que na realidade ele já não gosta de praticar exercício, dificilmente ele vai executar. Ele vai arrumar uma maneira de deixar de lado. E aí a aptidão física não será contemplada de forma eficiente, com todos os seus fatores a serem estimulados. Deixo aí essa dica e espero que a gente se veja e vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo. Abraço!